Oi, gente, tudo certinho? Meu nome é Paulo Dias, eu sou graduando de Ciências Biológicas pelo PE e hoje eu vou estar aqui apresentando esse trabalho para vocês sobre a remoção do corante Congo Red utilizando a biomassa do fungo Aspergillus sp isolado lá do solo da caatinga, ok? Eu estou como autor principal desse projeto, desse trabalho, e esses são os colaboradores que me ajudaram ao longo do experimento. Aqui a gente dá um breve sumário que a gente vai tratar ao longo do trabalho, abordando a introdução de todos os tópicos, né, sejam eles as indústrias, a biorremediação e o próprio aspergillus em si que a gente vai usar. O objetivo do nosso trabalho, os materiais e métodos que foram utilizados ao longo do experimento, os resultados e alguma discussãozinha lá para a gente poder abordar mais o potencial dele, e a conclusão para finalizar o nosso trabalho. Então, para começar, o ponto de partida seriam as empresas barra indústrias têxteis, inclusive as daqui de Pernambuco, que é o foco, né, do nosso laboratório, que são as indústrias lá de Caruaru, Toritama e Santa Cruz de Capibaribe. Essas indústrias, por trabalharem com tecidos e roupas, elas utilizam bastante corantes, né, variados corantes, e todos esses corantes possuem, né, composições não tão agradáveis para a natureza. Esses corantes possuem algumas substâncias tóxicas, algumas composições tóxicas, e eles vão estar misturados lá no efluente, que é despejado em vários corpos d'água, né? Sejam eles rios, lagos, lagoas, todos esses tipos de corpos d'água em que os efluentes são liberados, eles vão ser danificados, né? Eles vão sofrer de qualquer que seja a forma. Tanto a fauna quanto a flora desse ambiente vai estar prejudicada, inclusive os seres humanos que, né, residem na área ao redor, tanto por cultura de algum vegetal ou por pesca também. Eles vão estar expostos a essa contaminação, a essa toxicidade. Agora, por que esses corantes são tóxicos? Falando agora do corante que a gente vai usar no nosso trabalho, que a gente usou no nosso trabalho, que é o corante Congo Red. Ele é um corante diazo. E o que seria um corante diazo? Ele possui duas ligações azo. A ligação azo é essa ligação dupla entre os átomos de nitrogênio, entre dois átomos de nitrogênio. E o corante diazo ele possui duas dessas ligações. Ou seja, se uma ligação azo já é forte, já é capaz de contaminar o ambiente, o nosso corante ele é duas vezes mais forte do que isso. E essa ligação, quando quebrada, né, de alguma maneira, ela é capaz de liberar, ela libera aminas aromáticas que são substâncias tóxicas. É isso a origem da toxicidade, no caso. São essas aminas aromáticas que contaminam o ambiente, contaminam a água, contaminam o solo e vão contaminar tudo que vai se agregar junto com isso. E basicamente essas aminas aromáticas são liberadas quando a ligação quebra, ou seja, o nosso corante liberaria o dobro de aminas aromáticas, já que a gente tem o dobro de ligações de um corante azo normal. E aí a gente entra na parte da biorremediação, que seria basicamente utilizar a matéria orgânica para resolver, né, para evitar esse tipo de problema, para limpar essas problemáticas. Então, basicamente, na nossa biorremediação, a gente vai estar utilizando o aspergillus, que já é um fungo, um gênero de fungo conhecido, de certa forma, bastante na área da biorremediação, pelo seu potencial, independente da espécie. Muitas espécies já são conhecidas pelo seu potencial na biorremediação, tanto de efluentes têxteis quanto outros tipos de efluentes, sejam eles marítimos ou de água doce. Então, aqui a gente vai estar usando o Aspergillus sp, que não tem sua espécie identificada ainda, mas a gente usa o código UCP1280, que é esse aqui. Aqui a gente consegue ver ele crescido, né? Eu vou dar uma detalhada melhor na parte de materiais e métodos. Mas basicamente o Aspergillus ele já é bastante conhecido pelo seu potencial na biorremediação e não foi diferente com o nosso. A gente vai ver mais para frente. O objetivo do nosso trabalho ele foi avaliar o potencial biotecnológico do fungo Aspergillus sp, UCP1280, isolado do bioma da Caatinga, na descoloração do corante diazo vermelho Congo. Esse era basicamente o objetivo do nosso trabalho, nada mais, nada menos que isso. Fomos com um foco exatamente nisso para vermos o potencial do nosso fungo. Aqui eu vou estar detalhando para vocês como que a gente preparou, né, os materiais e os métodos utilizados ao longo do nosso trabalho. Ele teve uma duração de quase 2 semanas, foram lá 13 dias, de certa forma.
Basicamente, a gente começa com a coleta do aspergilos lá do solo da caatinga, ok? A gente traz ele para o nosso laboratório e vai inocular o fungo em meio BDA para que ele consiga crescer de forma saudável e de forma que a gente consiga obter um estoque bom. E essa inoculação é feita em meio BDA, que é o batata dextrose agar. Ela leva em torno de 7 dias, o fungo leva em torno de 7 dias para crescer. Após a inoculação, a gente coloca ele na câmara BOD, ok? Ela tem em torno de 30 graus, ela se mantém em torno de 30 graus, que é a condição ideal para o crescimento do fungo, contando com os 7 dias, né? Após esses 7 dias, a gente vai estar preparando uma solução salina com o NaCl a 0,9% e o Twin 80 a 0,05%, ok? A gente vai estar usando 0,5 microlitros dessa solução, né, para misturar e colocar 5 ml da solução inteira inocular no BDA, né, e fazer com que os esporos eliminados pelo fungo eles vão para a superfície para que seja possível a contagem. A contagem a gente consegue fazer na câmara de Neubauer, colocada no microscópio, e a gente vai contando de quadrante por quadrante. E basicamente, após essa contagem, a gente vai estar preparando o caldo glicosado e inoculando os esporos no caldo glicosado para a obtenção da forma pelletizada do fungo, que são umas formas esféricas, para a melhor obtenção, né, da forma e da biomassa mais tarde. Então, basicamente, após o caldo glicosado, a gente vai estar preparando o corante, né? O caldo glicosado ele vai ficar cerca de 72 a 96 horas no shaker a 120 RPM, ok? Para a obtenção daquela forma pelletizada que eu tinha citado. E ao longo desse tempo a gente vai estar preparando o corante, né? Ao longo desses dias. O corante ele é tranquilo de fazer. Ele leva basicamente o corante, o pó do corante em si e a água destilada. A gente vai estar utilizando ele em pH 4 e pH 8. E a concentração do corante utilizada foi de 50 miligramas por litro de água destilada. Então, a gente preparou o corante e separou ele em pH 4 e pH 8. A gente consegue, inclusive, ver a coloração deles mudando. O pH 4 ele possui uma coloração bem mais escura do que o do pH 8, que é um vermelho mais vivo. A partir daí, a gente passou os dias, né? Passaram as 96 horas e começamos o processo de descoloração e leitura do comprimento de onda, né? Leitura da absorvância. Basicamente, o processo de descoloração ele dura em torno de 3 horas e nessas 3 horas eles vão estar no shaker, né, a 120 RPM, 120 rotações por minuto. E a cada 30 minutos são retiradas alíquotas triplicatas das amostras, levadas para a centrífuga e feita a leitura no espectrofotômetro. O comprimento de onda utilizado para a leitura da absorbância foi de 500 nanômetros. Só uma observação na parte da descoloração, como a gente já tinha obtido a biomassa do fungo, né, em forma de pellets, a gente retirou o caldo glicosado, secou a biomassa, pesou tudo e para dividir entre pH 4 e pH 8, vai estar melhor de ver os resultados, mas a gente separou Erlenmeyers com 2 gramas e 6 gramas para pH 4 e Erlenmeyers com 2 gramas e 6 gramas de biomassa para o pH 8. Eu vou estar mostrando melhor para vocês agora. Esses foram os resultados que a gente obteve, ok? Esses são os resultados de todo o experimento ao longo das 3 horas. A figura 1, que é essa toda aqui, na parte A gente vai ter os corantes com pH 4, ok? Eles vão estar divididos entre 2 gramas e 6 gramas. Cada um desses Erlenmeyers que estava com 2 gramas e 6 gramas, ele possuía 100 ml do corante já preparado, ok? Então aqui, na parte A, com pH 4, ele com 2 gramas ele apresentou uma descoloração final ao longo do experimento, né, final das 3 horas, de 19%. Não é muito expressivo, mas a sua descoloração com 6 gramas já foi bem mais expressiva, com 76%. Ok? Ao longo das 3 horas ele ainda apresentava um arco de evolução, ou seja, ao longo de mais horas ele poderia sim apresentar mais descoloração. E no lado B, que é o foco da gente, ele com pH 8, né? Ele apresentou a descoloração bem melhor, se comparada com o lado A, né? Ou seja, com 2 gramas ele veio apresentar uma descoloração de 43% ao longo das 3 horas,
e com 6 gramas ele apresentou incríveis 96% ao longo das 3 horas, com potenciais ainda de atingir a descoloração máxima, ou seja, ele poderia chegar sim a meros 100%. Então, esses foram os resultados, ok? Ao longo das horas, ao longo do experimento. E, basicamente, a gente consegue ver que o aspergillus tem sim potencial, tanto essa espécie quanto outras, como já foi relatado em outros estudos. Nossa espécie possui um potencial absurdo, um potencial bastante elevado de chegar ao 100%, né, a contaminação, a descoloração máxima. Mas a gente ainda precisa de mais testes, tanto seja ele para descobrir a quantidade de horas de descoloração, o RPM, as condições ideais mesmo para que seja alcançada, né, a descoloração máxima. Mas, repetindo, o potencial das aspergillus na área da biorremediação é evidente e a gente consegue sim inserir isso no mercado, né, caso seja de interesse das indústrias. Que a gente consegue ver também que a área da biorremediação é uma área que pode evitar bastante problemas, muitos problemas ao redor desses efluentes, dessa toxicidade liberada pelas indústrias têxteis. Essas foram as referências que eu usei, ok? Sintam-se livres para pesquisar e dar uma olhada, são referências muito boas, atualizadas e completas. E esse é o meu contato. É isso, gente. Sinta-se livre para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado e até mais.